Questões e alguns dados de pesquisa que a gente está desenvolvendo já há algum tempo, continuando desenvolvendo. Digo a gente, porque não sou só eu, o Vitor tem uma participação muito grande nesse trabalho. E, enfim, é uma discussão mais ampla sobre, enfim, sobre a mídia do contexto político atual, que é um tema de que eu trabalho já há muito tempo, mas que ele está enfrentando alguns desafios. Né? Os primeiros desafios foram postos pela evolução do quadro político brasileiro nos últimos 12, 13 anos, e de outro lado também tendo que enfrentar o desafio colocado pelas novas mídias, né? Ainda mais para mim, que sou ligeiramente jurássico, estou aprendendo ainda a lidar com esse universo, aprendendo com os colegas aqui a lidar com esse universo. Então, vou trazer algumas ideias, algumas questões que eu tenho pensado, e alguns números também para tentar ajudar a pensar, entender essas questões. Na verdade, a primeira questão que eu enfrento, o primeiro desafio, é que ao longo de muito tempo que a gente trabalhou com o tema, trabalhei muito tempo com a história da mídia do Brasil, história da imprensa, lá no CETEDOC, né? Nós tivemos, de certa maneira, até um grupo pioneiro de estudos de história de mídia e de jornalismo. Havia um certo consenso entre nós de que, enfim, a história da mídia no Brasil ela vem passando por um certo processo de autonomização do campo jornalístico, né? E isso tinha um sentido claro para a gente de uma certa despartidarização, né? O modelo de mídia do Brasil, como em quase todos os lugares do mundo, ele obedeceu, grosso modo, determinado tipo de esquema, de fase de evolução, e isso implicava um processo de autonomização do campo jornalístico, do campo midiático, em relação ao jogo político e aos partidos, etc. Esse paradigma, digamos assim, quer dizer, eu não sei se o paradigma é desafiado ou, na verdade, a realidade é que muda e você tem que correr atrás de novos paradigmas, mas o fato é que a gente parte da hipótese de que um processo que vinha sendo de autonomização do jornalismo em relação ao campo político partidário foi revertido nos últimos anos, e acho que é uma série de fatores responsáveis por esse tipo de reversão, né? Então, o primeiro ponto que a gente trabalha é uma hipótese de repartidarização da mídia, e ao qual corresponde um certo perda de autonomia do campo jornalístico em relação ao jogo político, né? Como entender isso? O que estaria acontecendo? Por que essas coisas estariam acontecendo, né? Como vocês devem saber, existem determinados modelos clássicos de evolução do sistema de mídia, do sistema de informação ou do jornalismo, da atividade de imprensa, né, que postulam três fases claras, né? Uma fase eminentemente, não sei se eu vou lembrar de todos os detalhes agora, mas enfim, o primeiro momento em que a imprensa surge como uma força política por excelência, né? Ela é um veículo de proselitismo político ideológico. Um momento seguinte em que, a partir inclusive do marco histórico da vitória da Revolução Burguesa e da institucionalização do regime liberal democrático, primeiro liberal, depois democrático, você tem exatamente a autonomização do campo jornalístico em termos de um empresariamento, de um negócio, né, de uma atividade empresarial. E esse é um modelo que eu acho que está sendo desafiado bastante no contexto atual. O que é o contexto atual? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que não é de hoje que você tem no nosso campo jornalístico brasileiro tradições muito fortes do ponto de vista ideológico, de compromissos com versões, digamos assim, concepções liberais ou conservadoras, e aí os matizes são podem variar muito conforme o veículo, conforme o momento, mas historicamente você tem essa adesão dos veículos a um ideário conservador, que na realidade não é muito diferente do que acontece em outros países que tem um tipo, um modelo de organização, de propriedade, de comunicação próximo do nosso, né? Então, ou seja, esse é o compromisso dos veículos brasileiros com um determinado tipo de tradição ideológica não é nenhuma novidade, é uma coisa que vem de longe, né? No entanto, um traço característico dessa tradição
é que esse tipo de posicionamento, esse tipo de enfrentamento de correntes alternativas, ela toma outra perspectiva com o advento e surgimento do Partido dos Trabalhadores, a sua trajetória, eu diria, mas na verdade, em relação ao desenvolvimento da democracia no Brasil nos últimos 20 ou 30 anos. E o